Olá, boa noite. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra e quero ler aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo e cada coisa tem a sua ocasião. Quero falar um pouquinho com você acerca do tempo e do propósito. Talvez você já tenha ouvido ou já tenha falado uma frase que diz assim: eu não tenho tempo. Mas eu te pergunto, será que essa frase é verdade? Não. Por quê? Todos nós temos tempo. As pessoas que têm vida têm tempo, porque o tempo está relacionado à vida. Mas o que acontece? Muitas vezes nós olhamos para o nosso dia e vemos que o nosso dia não rendeu da maneira que nós queríamos. E nós então até dizemos: o meu tempo hoje voou e eu não consegui fazer aquilo que eu queria fazer. Mas todos têm o mesmo tempo. Nós temos 24 horas no dia. Agora, nós precisamos administrar o nosso tempo. Porque quando nós falamos em recurso, nós pensamos em dinheiro. Mas o tempo também é um recurso. E o tempo é um recurso precioso e que muitas pessoas só valorizam esse recurso quando estão perto da morte. Mas nós precisamos valorizá-lo com urgência. Então, o que precisamos fazer? Nós precisamos saber administrar o nosso tempo, ou seja, estabelecer prioridades. Nós precisamos ter em mente um propósito a ser alcançado. O tempo está ligado ao propósito. O tempo e o propósito são inseparáveis. O tempo existe para o propósito. Foi o que Salomão disse na palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Todos têm tempo, mas muitos perdem o tempo por falta de alvo. O tempo sem propósito é um tempo inútil. Que nós possamos saber administrar o nosso tempo, saber criar prioridades na nossa vida. E a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, uma das prioridades que precisa existir na nossa vida é que nós temos que buscar o reino de Deus. Quando nós colocamos Deus, colocamos o reino de Deus como prioridade, as outras coisas vão bem na nossa vida. As outras coisas caminham bem na nossa vida. Nós temos uma história na Bíblia que ilustra muito bem isso. A história de Marta e Maria. Quando Jesus chegou naquela casa, Marta estava preocupada em servir os pratos. Marta estava preocupada com o jantar que iria servir naquela noite. E Maria simplesmente assenta aos pés do Senhor Jesus para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos. Não que Marta estava errada de preocupar-se com outras coisas. Não que o que Marta escolheu não era importante, era importante. Mas Maria, bem como Jesus disse, escolheu a melhor parte. Nós precisamos estabelecer alvos na nossa vida, estabelecer prioridades na nossa vida. Que Cristo, que Deus seja o centro da sua vida. Que a palavra de Deus esteja em primeiro lugar na sua vida, porque ela é o nosso manual, ela é a nossa bússola e ela que vai nos levar aonde Deus quer nos levar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.